A história da humanidade é repleta de mistérios que desafiam nossa compreensão. Alguns deles são tão perturbadores e complexos que nem mesmo o sistema judiciário, com toda sua estrutura investigativa e recursos disponíveis, conseguiu desvendar completamente. Estes casos permanecem como cicatrizes abertas na sociedade, lembrando-nos de que existem crimes que transcendem nossa capacidade de resolução e que alguns segredos podem ser levados para sempre junto com seus perpetradores. Ao longo dos anos, investigadores, detetives, advogados e juízes se debruçaram sobre evidências fragmentadas, testemunhas contraditórias e pistas que pareciam levar a lugar nenhum. Mesmo com avanços tecnológicos, perícia forense moderna e métodos investigativos cada vez mais sofisticados, alguns casos continuam sendo quebra-cabeças impossíveis de montar completamente. Este texto explora 3 acontecimentos macabros que permanecem sem solução definitiva, casos que geraram teorias conspiratórias, dividiram opiniões públicas e deixaram famílias inteiras sem respostas. São histórias que nos fazem questionar os limites da justiça humana e nos lembram de que, por mais que avancemos como sociedade, alguns mistérios podem estar destinados a permanecer para sempre nas sombras. Em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam e as portas raramente eram trancadas, aconteceu algo que mudaria para sempre a percepção de segurança dos moradores. Uma família respeitada, composta por 4 pessoas, os pais e 2 filhos adolescentes, simplesmente desapareceu durante uma noite comum de terça-feira. A casa foi encontrada exatamente como se a família tivesse saído para uma caminhada rápida. A mesa estava posta para o jantar, com a comida ainda morna nos pratos, a televisão ligada em um programa que estava sendo transmitido ao vivo, e as chaves do carro penduradas no local de sempre. Não havia sinais de luta, arrombamento ou qualquer tipo de violência. Era como se as 4 pessoas tivessem simplesmente se materializado para fora da realidade. O que tornava o caso ainda mais desconcertante era o fato de que cada membro da família havia deixado seus pertences mais valiosos para trás. Carteiras com dinheiro, joias, documentos importantes, medicamentos essenciais, tudo permanecia em seus lugares habituais. O carro da família estava na garagem, e não havia registros de chamadas de táxi ou qualquer outro meio de transporte que pudesse explicar como 4 pessoas deixaram a propriedade sem deixar rastros. Quando os vizinhos notaram que as luzes da casa permaneceram acesas por 2 dias consecutivos e que ninguém respondia às chamadas telefônicas, decidiram verificar a situação. Ao encontrarem a porta destrancada e a casa aparentemente abandonada, imediatamente acionaram as autoridades locais. A polícia chegou esperando encontrar uma explicação simples, talvez uma emergência médica familiar que tivesse forçado uma partida apressada. No entanto, conforme os detalhes do cenário foram sendo revelados, ficou claro que se tratava de algo muito mais complexo e perturbador. Os investigadores conduziram entrevistas com todos os vizinhos, amigos, colegas de trabalho e conhecidos da família. Ninguém havia sido contatado por qualquer membro da família nos dias anteriores ao desaparecimento. Não havia indicações de problemas financeiros, conflitos familiares ou qualquer situação que pudesse justificar uma fuga planejada. A análise da cena revelou alguns detalhes intrigantes. Pegadas foram encontradas ao redor da propriedade, mas eram inconsistentes e confusas. Algumas pareciam ir em direção à floresta adjacente, outras em direção à estrada principal, e algumas simplesmente terminavam abruptamente, como se as pessoas tivessem parado de caminhar no meio do passo. Conforme as semanas se transformaram em meses, várias teorias começaram a surgir tanto entre os investigadores quanto na comunidade local.
A teoria mais convencional sugeria que a família havia sido vítima de um crime organizado, talvez sequestro para extorsão, mas a ausência de pedidos de resgate ou qualquer tipo de contato posterior tornava essa explicação improvável. Outra linha de investigação explorava a possibilidade de que o pai da família, que trabalhava como contador em várias empresas locais, tivesse descoberto alguma irregularidade financeira e que toda a família tivesse sido eliminada para silenciá-lo. Auditorias foram conduzidas em todas as empresas com as quais ele mantinha relações profissionais, mas nenhuma evidência de corrupção ou malversação foi encontrada. Uma teoria mais elaborada propunha que a família havia planejado cuidadosamente seu próprio desaparecimento. Investigadores especularam que eles poderiam estar fugindo de alguma ameaça desconhecida ou participando de algum programa de proteção a testemunhas não oficial. No entanto, investigações bancárias revelaram que não houve movimentações financeiras suspeitas nos meses anteriores, e não havia evidências de que eles estivessem sendo ameaçados. O que tornava este caso particularmente macabro não era apenas o desaparecimento em si, mas as circunstâncias que cercavam a descoberta. Investigadores forenses notaram que, embora a comida estivesse morna quando a casa foi descoberta, a análise posterior revelou que ela havia sido preparada pelo menos 6 horas antes da descoberta. Isso significava que a família havia desaparecido ainda mais cedo do que inicialmente estimado. Mais perturbador ainda era o fato de que câmeras de segurança de estabelecimentos próximos não registraram qualquer atividade incomum na área durante o período estimado do desaparecimento. Era como se 4 pessoas tivessem simplesmente deixado de existir sem passar por qualquer das rotas monitorizadas que cercavam sua propriedade. A análise de telefones celulares revelou que todos os dispositivos da família foram desligados simultaneamente às 19h47 de uma terça-feira, exatamente no meio de conversas que estavam em andamento. Um dos filhos estava conversando por mensagem de texto com um amigo, e a última mensagem foi enviada no meio de uma frase, parando abruptamente sem explicação. Em uma metrópole conhecida por sua baixa taxa de criminalidade, uma série de eventos começou a aterrorizar os moradores e desafiar todas as explicações lógicas. O primeiro incidente ocorreu em um apartamento no 23º andar de um edifício residencial de alta segurança. Um empresário respeitado foi encontrado morto em circunstâncias que desafiavam todas as leis da física e da lógica. O corpo foi descoberto em seu escritório doméstico, trancado por dentro. As chaves estavam do lado interno da porta, e não havia outras formas de entrada no cômodo. As janelas eram seladas e não podiam ser abertas, e não existiam outras portas ou passagens. O sistema de ventilação foi minuciosamente examinado, mas era pequeno demais para permitir a passagem de uma pessoa. O que tornava a situação ainda mais bizarra era a natureza dos ferimentos. O homem havia morrido devido a múltiplos ferimentos de faca, mas a arma nunca foi encontrada. O cômodo foi completamente revirado pelos investigadores, cada centímetro foi examinado, mas nenhuma faca ou qualquer outro objeto cortante foi localizado. 2 semanas após o primeiro incidente, um caso similar ocorreu do outro lado da cidade. Desta vez, a vítima era uma professora aposentada que vivia sozinha em uma casa térrea. Ela foi encontrada morta em seu quarto, que estava trancado por dentro com a mesma configuração impossível, chaves do lado interno, janelas que não abriam, e nenhuma outra forma de acesso. Os ferimentos eram praticamente idênticos aos do primeiro caso. Múltiplas perfurações causadas por uma lâmina, mas novamente, nenhuma arma foi encontrada no local. O que mais intrigava os investigadores era que não havia evidências de que alguém além da vítima tivesse estado no cômodo. Não foram encontradas pegadas estranhas,
impressões digitais desconhecidas, ou qualquer sinal de que uma segunda pessoa tivesse participado dos eventos. A análise forense revelou algo ainda mais desconcertante. Os ferimentos em ambas as vítimas seguiam padrões quase idênticos, como se tivessem sido causados pela mesma pessoa usando técnicas específicas. No entanto, a ausência da arma e a impossibilidade física de alguém ter saído dos cômodos trancados tornava qualquer explicação convencional impossível. Conforme mais casos similares começaram a aparecer pela cidade, sempre seguindo o mesmo padrão impossível de cômodos trancados por dentro, vítimas com ferimentos idênticos e armas desaparecidas, o pânico começou a se espalhar pela população. A mídia local começou a se referir aos incidentes como os assassinatos impossíveis, e teorias conspiratórias proliferaram rapidamente. A polícia formou uma força-tarefa especial dedicada exclusivamente a estes casos. Especialistas em crimes de cômodos fechados foram consultados, e até mesmo ilusionistas profissionais foram chamados para tentar explicar como os assassinatos poderiam ter sido cometidos. Ninguém conseguiu oferecer uma explicação plausível que abrangesse todos os aspectos dos crimes. O que tornava a situação ainda mais aterrorizante para a população era a aparente aleatoriedade das vítimas. Elas não tinham conexões óbvias entre si, diferentes idades, profissões, status socioeconômicos e círculos sociais. Não havia um padrão claro que permitisse às pessoas se protegerem ou evitarem se tornar o próximo alvo. Conforme os casos se acumulavam, métodos investigativos cada vez mais não convencionais foram empregados. Especialistas em fenômenos paranormais foram discretamente consultados, embora a polícia nunca tenha admitido publicamente. Teorias envolvendo tecnologia avançada desconhecida foram exploradas, incluindo a possibilidade de armas que pudessem ser dissolvidas após o uso. Uma das teorias mais elaboradas propunha que os assassinatos estavam sendo cometidos usando algum tipo de dispositivo robótico microscópico que poderia entrar nos cômodos através de espaços minúsculos, cometer os crimes, e depois se autodestruir. Embora esta teoria parecesse saída de ficção científica, investigadores estavam dispostos a considerar qualquer possibilidade, não importando quão improvável pudesse parecer. Análises toxicológicas extensivas foram conduzidas em todas as vítimas, procurando por substâncias que pudessem ter causado alucinações ou comportamentos autodestrutivos. No entanto, todas as análises retornaram resultados normais, eliminando a possibilidade de que as vítimas tivessem de alguma forma causado seus próprios ferimentos. O aspecto mais perturbador destes casos não era apenas sua impossibilidade física, mas o fato de que pareciam estar seguindo algum tipo de cronograma ou padrão temporal. Os assassinatos ocorriam sempre com intervalos específicos, nunca menos que 10 dias, nunca mais que 3 semanas. Era como se o perpetrador, ou força, por trás dos crimes estivesse seguindo algum tipo de calendário ou ritual. Mais inquietante ainda era o fato de que, em alguns dos locais de crime, foram encontradas marcas estranhas, símbolos ou padrões gravados em superfícies próximas aos corpos que não correspondiam a nenhum sistema de escrita ou simbologia conhecidos. Especialistas em linguística e antropologia foram consultados, mas ninguém conseguiu decifrar o significado destas marcas. A análise das cenas de crime também revelou anomalias nas condições ambientais. Em vários casos, investigadores notaram que a temperatura nos cômodos onde os crimes ocorreram estava significativamente mais baixa do que no resto das residências, sem qualquer explicação técnica para esta diferença. Alguns investigadores relataram sensações de desconforto ou ansiedade inexplicáveis ao examinar as cenas, embora estes relatos nunca tenham sido incluídos nos relatórios oficiais. Em uma
uma região rural conhecida por sua tranquilidade e baixa taxa de criminalidade, aconteceu algo que abalaria não apenas a comunidade local, mas desafiaria investigadores por décadas. Uma propriedade isolada, lar de uma família de 5 pessoas, foi encontrada em circunstâncias que pareciam desafiar qualquer explicação lógica. A descoberta foi feita por um carteiro que notou que a correspondência estava se acumulando há várias semanas. Ao se aproximar da casa para verificar a situação, ele foi confrontado com uma cena que permaneceria gravada em sua memória para sempre. A residência estava completamente intacta por fora, mas quando as autoridades forçaram a entrada, encontraram algo que transcendia qualquer experiência anterior de investigação criminal. Todos os móveis da casa haviam sido dispostos em padrões geométricos precisos no centro de cada cômodo. Não era uma arrumação aleatória ou resultado de uma busca por objetos de valor. Cada peça estava posicionada com precisão matemática, formando figuras complexas que pareciam seguir algum tipo de blueprint ou plano pré-determinado. Cadeiras, mesas, sofás, eletrodomésticos, tudo havia sido cuidadosamente reposicionado. O que tornava a situação ainda mais macabra era o que foi encontrado nas paredes. Escritas em uma substância que posteriormente foi identificada como sangue humano, havia centenas de palavras e frases em vários idiomas diferentes. Algumas em português, outras em inglês, espanhol, francês, e até mesmo em idiomas que os investigadores inicialmente não conseguiram identificar. As mensagens não seguiam um padrão lógico aparente. Algumas eram frases cotidianas simples como "o jantar está pronto" ou "não esqueça de alimentar o gato", enquanto outras eram declarações filosóficas complexas sobre a natureza da existência e da realidade. Havia também sequências numéricas aparentemente aleatórias e diagramas estranhos que lembravam mapas ou instruções técnicas. A análise do sangue revelou que pertencia a múltiplas pessoas, não apenas aos membros da família desaparecida, mas também a pelo menos 3 outras pessoas cujo DNA não estava em nenhum banco de dados. Isso sugeria que mais pessoas além da família haviam estado na casa durante os eventos, mas quem eram essas pessoas e o que havia acontecido com elas permanecia um mistério. Uma das descobertas mais perturbadoras foi revelada através da análise forense das escritas nas paredes. Testes químicos indicaram que o sangue havia sido aplicado em diferentes momentos ao longo de um período de várias semanas. Algumas mensagens eram relativamente frescas, enquanto outras haviam sido escritas semanas antes da descoberta. Isso criava uma cronologia impossível dos eventos. Como uma família inteira poderia ter permanecido na propriedade por semanas, escrevendo mensagens sistemáticas nas paredes com sangue humano, sem que ninguém na comunidade notasse algo anormal? Os vizinhos mais próximos relataram não ter visto qualquer atividade incomum na propriedade durante o período em questão. Mais confuso ainda era o fato de que algumas das datas escritas nas paredes se referiam a eventos futuros, datas que ainda não haviam chegado quando a casa foi descoberta. Quando essas datas finalmente chegaram, investigadores mantiveram vigilância na propriedade, mas nada de significativo ocorreu. Era como se as mensagens fossem profecias que falharam em se materializar. Conforme a investigação progredia, especialistas em criptografia e análise de padrões foram chamados para examinar as mensagens e arranjos de móveis. Lentamente, começaram a emergir conexões sutis que sugeriam que tudo seguia algum tipo de lógica interna complexa. Os arranjos de móveis, quando vistos de cima através de fotografias aéreas, formavam padrões que lembravam constelações astronômicas. Alguns correspondiam a formações estelares reais, enquanto outros pareciam representar configurações que não existiam no céu noturno conhecido.
Astrônomos consultados não conseguiram explicar o significado destes padrões ou sua possível relevância para o desaparecimento da família. As mensagens escritas, quando organizadas cronologicamente baseadas na análise do sangue, começaram a formar uma narrativa fragmentada e perturbadora. Falavam de preparações para a chegada, sinais nos céus, e a necessidade de partir antes que seja tarde demais. Lidas em sequência, as mensagens sugeriam que a família havia sido alertada sobre algum evento iminente e havia tomado medidas para se preparar. O que tornava este caso particularmente macabro era a descoberta de gravações de áudio encontradas em um dispositivo escondido no sótão da casa. As gravações capturaram conversas da família durante suas últimas semanas na propriedade, e o conteúdo era profundamente perturbador. Nas primeiras gravações, a família parecia normal, discutindo assuntos cotidianos como trabalho, escola e planos para o fim de semana. No entanto, conforme as gravações progrediam cronologicamente, suas vozes mudavam. Tornavam-se mais monótonas, quase robóticas, e seus tópicos de conversa se tornavam cada vez mais estranhos. Nas últimas gravações, a família podia ser ouvida recitando em uníssono sequências numéricas complexas e frases em idiomas que os linguistas não conseguiram identificar. Suas vozes haviam perdido completamente qualquer traço de individualidade. Todos soavam exatamente iguais, como se fossem a mesma pessoa falando através de múltiplas bocas. A gravação final era a mais aterrorizante de todas. Podia-se ouvir os membros da família se movendo pela casa, arrastando móveis e aparentemente escrevendo nas paredes, mas ninguém falava. O único som além do movimento era uma estranha vibração de baixa frequência que os técnicos de áudio não conseguiram explicar ou reproduzir artificialmente. Estes três casos representam algo profundamente perturbador sobre os limites da justiça humana. Cada um deles foi investigado usando os recursos mais avançados disponíveis, tecnologia forense de ponta, especialistas internacionais e orçamentos praticamente ilimitados. No entanto, todos permanecem oficialmente sem solução, demonstrando que existem aspectos da realidade que transcendem nossa capacidade de compreensão e resolução legal. O sistema judiciário é construído sobre a premissa de que crimes podem ser resolvidos através da aplicação sistemática de lógica, evidência física e investigação meticulosa. Estes casos desafiam essa premissa fundamental, apresentando cenários onde as evidências parecem contradizer as leis básicas da física e da lógica, onde testemunhas são inexistentes ou não confiáveis, e onde cada resposta levanta 10 novas perguntas. A frustração experimentada pelos investigadores, famílias das vítimas, e pela sociedade em geral quando confrontada com estes mistérios não pode ser subestimada. Vivemos em uma era onde acreditamos que qualquer problema pode ser resolvido com recursos suficientes e determinação, mas estes casos nos lembram humildemente que existem forças e fenômenos que podem estar além de nossa capacidade atual de compreensão. O impacto destes casos não resolvidos se estende muito além das vítimas diretas e suas famílias. Comunidades inteiras foram traumatizadas pela realização de que crimes tão incompreensíveis podem ocorrer sem aviso ou explicação. A sensação de segurança que vem de acreditar que vivemos em um mundo ordenado e previsível é completamente destruída quando confrontada com eventos que parecem desafiar nossa compreensão básica da realidade. Psicólogos que trabalharam com famílias afetadas por estes casos relatam que o trauma de não ter respostas pode ser ainda mais devastador do que o trauma do próprio crime. A mente humana está programada para procurar padrões e explicações, e quando estes não podem ser encontrados, pode resultar em ansiedade crônica, depressão,
e uma sensação permanente de vulnerabilidade. Estes casos também geram ondas de teorias conspiratórias e explicações sobrenaturais que, embora compreensíveis como mecanismos de enfrentamento, podem ser igualmente prejudiciais para a coesão social e a confiança nas instituições. Quando o sistema oficial de justiça falha em fornecer respostas, as pessoas naturalmente se voltam para explicações alternativas, não importando quão improváveis possam ser. Talvez a lição mais importante que estes casos nos ensinam seja sobre a importância da humildade diante dos mistérios da existência. Nossa tendência natural é assumir que, com tecnologia suficiente e determinação, qualquer problema pode ser resolvido. Estes casos nos lembram que existem aspectos da realidade que podem estar fundamentalmente além de nossa capacidade atual de compreensão. Isso não significa que devemos parar de investigar ou desistir de procurar respostas, mas sim que devemos aceitar que algumas perguntas podem permanecer sem resposta, pelo menos com nosso nível atual de conhecimento e tecnologia. Esta aceitação pode ser difícil, especialmente para famílias que perderam entes queridos, mas pode ser necessária para encontrar algum tipo de paz e seguir em frente. Estes casos também destacam a importância de manter arquivos detalhados e evidências preservadas. Embora não possamos resolvê-los hoje, futuros avanços em tecnologia, psicologia ou outras disciplinas podem eventualmente fornecer as chaves para compreender o que aconteceu. Cada evidência preservada, cada entrevista documentada, cada análise conduzida pode ser crucial para futuras tentativas de resolução. Estes 3 casos macabros servem como lembretes sombrios de que vivemos em um mundo muito mais misterioso e complexo do que geralmente gostamos de admitir. Eles desafiam nossa crença fundamental de que a justiça sempre prevalece e que todos os crimes podem eventualmente ser resolvidos com determinação e recursos suficientes. A realidade é que existem forças, fenômenos e aspectos da experiência humana que permanecem profundamente misteriosos, apesar de todos os nossos avanços científicos e tecnológicos. Estes casos não são apenas quebra-cabeças investigativos, eles são janelas para os limites de nosso conhecimento e compreensão atual da realidade. Para as famílias afetadas por estes crimes, a falta de respostas representa uma forma única de sofrimento. Elas devem encontrar formas de construir significado e seguir em frente sem a satisfação do encerramento que vem com a resolução de um caso. Sua força e resiliência diante de tal incerteza é verdadeiramente extraordinária e serve como inspiração para todos nós. Para a sociedade em geral, estes casos servem como lembretes importantes de que devemos valorizar e proteger as estruturas de segurança e justiça que temos, mesmo que elas sejam imperfeitas. Eles também nos encorajam a manter mentes abertas sobre a natureza da realidade e a permanecermos humildes diante dos grandes mistérios da existência. Embora estes casos permaneçam sem solução, eles não são sem valor. Eles nos ensinam sobre os limites do conhecimento humano, sobre a importância da empatia e compaixão diante do sofrimento inexplicável, e sobre a necessidade de aceitar que alguns aspectos da vida podem sempre permanecer além de nossa compreensão completa. Talvez, em algum momento futuro, avanços em ciência, tecnologia ou compreensão humana fornecerão as respostas que hoje parecem impossíveis de encontrar. Até lá, estes casos permanecem como testamentos sombrios dos mistérios que ainda permeiam nossa existência e dos limites da justiça humana diante do verdadeiramente incompreensível.